Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre esse tema. O Brasil está secando. Claro que é uma notícia que foi publicada pela imprensa em cima de dados científicos que mostram que a disponibilidade de água no Brasil está diminuindo em função até mesmo da redução do índice pluviométrico. A ideia, portanto, dessa aula é falar sobre o que está acontecendo em nosso país, as causas desse problema e também as suas consequências. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para iniciar o nosso encontro, temos aqui dois mapas do Brasil, um referente ao mês de abril de 2024, outro referente ao mês de maio de 2024. Essa aula está sendo gravada no dia 30 de junho de 2024. Então, de acordo com o monitor de secas, nós temos essas duas situações para que possamos compreender o porquê da manchete ou do tema da aula, o Brasil está secando. Então, pelos dois mapas, nós podemos ver que parte do território brasileiro está enfrentando seca com níveis diferenciados. Quanto mais vermelho for a tonalidade, maior será a intensidade da seca. Então, por exemplo, a cor branca significa sem seca. Essa cor a cor amarela significa seca fraca. A cor caramelo significa seca moderada. A cor laranja, seca grave. A cor vermelha, seca extrema. E a cor vinho, que não aparece sinalizada ainda no momento aqui no Brasil, seca excepcional. Então, estabelecendo a comparação entre os dois mapas, é possível nós termos uma visão de que algumas áreas do território brasileiro já estão registrando um período de seca mais abrangente, e sendo assim, um dos problemas que o nosso país está enfrentando é justamente essa sequência, essa frequência de secas que vem não só ocorrendo com maior recorrência, ou seja, com maior frequência, assim como também com maior durabilidade, com maior duração. E em cima da redução do índice pluviométrico, porque o que vai determinar a seca é justamente o período sem chuva, que pode variar conforme as estações do ano, então nós temos que analisar o porquê de estar acontecendo isso no território brasileiro, lembrando que as mudanças climáticas não se restringem ao Brasil, também estão acontecendo em outras partes do mundo, em algumas áreas com maior gravidade e outras áreas com menor gravidade. E sendo assim, o tema dessa aula é analisar especificamente a questão da seca no Brasil, das mudanças climáticas que estão em curso, que por sua vez são responsáveis direta e indiretamente pela seca que vem atingindo vários estados brasileiros em estações do ano diferenciadas, enfim, sinalizando aquilo que já é
bem visível para o campo científico, que é as mudanças climáticas, ou perdão, que são as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, aqui nós temos, por exemplo, Brasil registrou perda de 18% da superfície coberta com água no intervalo de 18 anos. Então, uma coisa é você ter um padrão sazonal, que é comum em qualquer clima do ano, você ter um período mais chuvoso, um período com chuvas dentro da média e um período mais seco. Mas quando nós trabalhamos dentro de um estudo que aborda um espectro temporal como esse de 18 anos e constata que nesse período houve uma perda de 18% da superfície de água, que na verdade equivale a milhões de hectares, temos que levar em consideração o que está acontecendo ou o que está provocando essa redução da superfície de água no território brasileiro. Então, logicamente que tal fato se deve a um conjunto de fatores combinados, como, por exemplo, o avanço do desmatamento em todos os biomas do Brasil. Em determinados biomas, o desmatamento avança mais rapidamente, como tem acontecido no Cerrado e na Floresta Amazônica. Em outros biomas, o desmatamento ele avança num ritmo mais lento, mas sabemos que a partir do momento em que o homem desmata, destrói a vegetação nativa, ele interfere nos padrões de temperatura e precipitação. Porque, por exemplo, florestas são regiões onde o processo de evapotranspiração contribui e muito para manter a umidade relativa do ar num patamar elevado. Então, costuma-se dizer que florestas são fábricas de chuva. Então, onde há florestas, você tem um índice pluviométrico mais elevado. Então, a partir do momento em que o homem ele vai desmatando, ele não só altera os padrões da temperatura do ar atmosférico, assim como os padrões de umidade relativa contida na atmosfera. Então, consequentemente, ora, a partir do momento que você, através do avanço do desmatamento, contribui para a elevação da temperatura e redução da umidade relativa do ar, direta e indiretamente você estará contribuindo para a redução das chuvas em diferentes áreas do território brasileiro. Então, esse mapa do Brasil aqui, por exemplo, ele mostra que os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde nós temos ali principalmente dois biomas, o bioma do Cerrado e o bioma do Pantanal, foram aqueles que mais perderam superfície de água em 2023. Então, ora, isso quer dizer que só tem uma explicação para isso. É o avanço do desmatamento lá na floresta amazônica, o norte do Mato Grosso. É uma área de domínio da floresta amazônica, tudo bem que boa parte da floresta contida no norte do Mato Grosso já desapareceu, dando lugar às fazendas produtoras de grãos e criação de gado, mas é bastante preocupante saber que esses dois estados perderam uma superfície de água bastante representativa, e nós sabemos que, além do desmatamento que causa mudanças nos padrões de temperatura e precipitação, nós temos que levar em consideração também, por exemplo, a utilização da água para irrigação de lavouras, lembrando que o setor agrário ele consome 70% de toda a água utilizada pelo homem, a utilização da água também para o abastecimento de cidades, e sendo assim, isso acaba também contribuindo para a redução da vazão dos rios, ou das vazões dos rios. E isso também, de certa forma, irá se refletir nesse percentual ou nesse quantitativo
da superfície do território brasileiro coberta por água. Nós não podemos deixar de levar em consideração esse aspecto em hipótese nenhuma. Então, como vocês podem ver, através das cores, existem vários estados do Brasil onde nós tivemos uma perda de superfície de água, e esse dado é mais agravante, ou seja, atingiu maiores proporções no Mato Grosso do Sul. Aqui o Rio Grande do Sul e Roraima também aparecem em destaque, lembrando que esses dados são de 2023. Portanto, mas o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, choveu pra caramba, agora recentemente, mas aí são dados de 2024 que ainda não estão contidos aqui nesse mapa. Aqui nós temos seca no Cerrado, é a pior dos últimos 700 anos, de acordo com estudos científicos. Que fique bem claro, não é o professor Eugênio Bastos que está falando isso. São pesquisadores, são cientistas que estudam, pesquisam as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nós temos a imagem do Cerrado no período da estação seca. Você pode ver que a vegetação rasteira, constituída principalmente por gramíneas, está seca. Então aqui nós temos a imagem do período seco. Repare que no céu, no dia dessa foto, não havia uma nuvem sequer. Então o céu totalmente limpo. Então, ora, o que nós estamos vendo esse ano é uma seca que começou mais cedo no Brasil Central, lembrando que o período de seca no Brasil Central, que é o principal domínio da vegetação do Cerrado no território brasileiro, começou mais cedo. Já na segunda quinzena de abril, já tinham áreas da região centro-oeste onde as chuvas já se encontravam abaixo da média. Tudo bem, mês de abril, primeira quinzena de maio, é o fim da estação chuvosa em boa parte da região centro-oeste. Mas já se sinalizava naquela época que haveria uma seca muito forte na região. E as previsões não são nada animadoras, porque essa seca ela vai se estender. Isso deve retardar, inclusive, o plantio da safra de verão lá no Brasil Central. Lembrando que a região centro-oeste é a principal região produtora de grãos do Brasil e também a região que detém o maior rebanho bovino do país, e a seca que vai se estender pela primavera, talvez podendo até chegar próxima do início da estação do verão, vai retardar o início do plantio da safra de verão, e isso, consequentemente, vai trazer prejuízos para o agronegócio brasileiro na safra 2024/2025. Então, essa previsão não é feita pelo professor Eugênio Bastos, e sim por cientistas especialistas em clima. Portanto, o que eu estou fazendo aqui é apenas repassar informações científicas. Graças a Deus que eu estudo muito, pesquiso muito e procuro me atualizar nos temas. Aqui nós temos um fator que eu considero de grande relevância, que é o avanço do desmatamento no Cerrado. Então, repare aqui, desmatamento do Cerrado atingiu uma área de 7.828 km² em 2023, um aumento de 43% em relação a 2022. Isso foi amplamente noticiado pela imprensa, através dos jornais, revistas, telejornais e por aí vai. Agora, por que o desmatamento aumentou no ritmo tão acelerado no ano de 2023? Ora, nós temos que estabelecer aí uma relação direta com a expansão do agronegócio, consequentemente, o Brasil hoje é um dos maiores produtores mundiais de grãos. Nós temos que entender que a população mundial continua crescendo, que a demanda por alimentos continua aumentando e que, a partir do momento em que as cotações, por exemplo, do preço da soja, do preço do milho e de outras commodities agrícolas sinalizam
boas oportunidades para ganhar dinheiro, a tendência é que o produtor rural aumente sua área de plantio e, para tal, ele também vai aumentar o desmatamento, até mesmo porque a área de reserva legal, de acordo com o Código Florestal Brasileiro do Cerrado, é bem menor do que a área de reserva legal lá da floresta amazônica. Então, esse desmatamento ele acaba ocorrendo, na maioria dos casos, dentro da lei, sem problema nenhum, perante a lei. Mas claro que a partir do momento em que o bioma vai sendo destruído cada vez mais, você tem implicações não só no processo de evapotranspiração, assim como na vazão dos rios, você tem nascentes secando, você tem veredas secando, enfim. E isso acaba também comprometendo não só o abastecimento das cidades, como também a disponibilidade de água para abastecer os reservatórios das usinas hidrelétricas e até mesmo, lembrando que no Planalto Central nascem os rios que compõem a bacia do Paraguai e a redução da vazão desses rios acaba afetando o Pantanal Mato-Grossense e, sendo assim, a região também é afetada por secas e incêndios que até nesse momento estão consumindo uma área muito grande de um dos mais importantes biomas do Brasil e do mundo. Aqui nós temos, Cerrado perdeu 53% da superfície de água de 1985 a 2023. Então nós estamos falando aqui no intervalo de 38 anos. Então perdeu 53, mais da metade da superfície de água do Cerrado desapareceu. E nada melhor do que essa imagem para retratar o que está acontecendo na região. Então essa perda de superfície de água está relacionada à queda no índice pluviométrico, de acordo com o NOAA, que a Administração Atmosférica Nacional e Oceânica dos Estados Unidos. A quantidade de chuva no Brasil Central recuou 15% nos últimos 30 anos. Então, ora, se você tem menor precipitação sobre o Brasil Central, se você tem um desmatamento que acelera o desaparecimento de nascentes, que acelera o processo de evapotranspiração, a perda de água por parte do solo, por parte dos rios, por parte das veredas e por aí vai, ora, isso vai implicar também na perda da superfície de água e, consequentemente, corroborar para o título dessa aula: o Brasil está secando. Claro que a gente sabe que o Brasil não vai secar, porque chuva vai continuar existindo no Brasil. Porém, claro que, a continuar nesse ritmo, teremos em boa parte do território brasileiro menos chuva do que nós temos, inclusive, na atualidade. Aqui nós temos uma outra imagem. As veredas estão secando no Cerrado. Veredas são essas áreas onde nós encontramos o afloramento da água contida no lençol freático. E as veredas, elas são importantes porque elas fornecem água para inúmeros córregos, riachos, rios. E a partir do momento em que o homem, através da expansão das suas atividades produtivas, ele aterra as veredas, ele promove o desmatamento, comprometendo assim o índice pluviométrico, comprometendo assim o nível do lençol freático. A tendência é de acontecer o que aconteceu aqui nessa imagem. Nós temos aqui a imagem de uma vereda sem água na sua superfície. Então, isso se deve, é claro, ao período da estação seca, mas nós temos que levar em consideração que a quantidade de veredas que já desapareceram lá no Brasil Central, na região do Cerrado Baiano, na região do Cerrado Mineiro, do Cerrado de Tocantins, no Cerrado do Mato Grosso do Sul, a quantidade de veredas que já desapareceram é bastante significativa. Então, isso também tem relação direta e indireta com a expansão das atividades produtivas,
também tem relação direta com as mudanças climáticas em curso, com a redução dos padrões de precipitação e, consequentemente, essa imagem se torna cada vez mais recorrente, comprometendo inúmeros cursos de água que formam diferentes bacias hidrográficas do Brasil. Aqui nós temos incêndios devastam o Pantanal Mato-Grossense, inclusive gravei uma aula sobre isso semanas atrás. Os incêndios persistem até o momento, já foram quase 700 mil hectares devastados por incêndios que estão fora do controle, né? Tivemos a entrada de uma frente fria aqui no final de semana, acreditávamos até que as chuvas poderiam ocorrer lá na região do Pantanal e apagarem os incêndios, ou pelo menos reduzirem a quantidade de focos de incêndio, mas até ontem, até sábado, lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 30 de junho, até o dia 29, os incêndios continuavam a consumir vastas áreas do Pantanal Mato-Grossense, conforme a imprensa noticiou nos telejornais da noite. Aqui nós temos secas recorrentes no Pantanal podem promover o desaparecimento do bioma. É um alerta que os cientistas estão fazendo, né? Essa imagem da terra rachada é comum em qualquer região do planeta submetida a uma seca, mas essa imagem ela está sendo cada vez mais recorrente lá na região do Pantanal, cada vez mais recorrente também em áreas, por exemplo, da região centro-oeste, e, consequentemente, né, retratando um processo que está em curso, que, infelizmente, tem relação direta e indireta com a redução das chuvas que ocorrem no Brasil Central. Aqui nós temos região semiárida cresceu em média 7.500 km² na região nordeste e norte de Minas Gerais, nesse período aqui, de 2017 a 2021. Não temos dados, pelo menos atualizados em mapa, de 2022 e 2023. Mas aqui, se você pega o mapa do Nordeste em 2017 e o mapa do Nordeste em 2021, é possível você observar com clareza que o semiárido ele se expandiu, né? Inclusive pelo Maranhão. E engraçado, né? Quando eu era estudante e até no início da minha carreira do magistério, eu tenho 43 anos de sala de aula, se dizia, olha, o semiárido só pega o sudeste do Piauí. O Piauí hoje é quase todo semiárido. O Maranhão é o único estado do Nordeste que não tem áreas semiáridas. É isso eu aprendi e isso eu ensinei no passado. Olha o mapa aqui, ao semiárido se expandindo pelo leste do Maranhão. Então, repare que 2017 tinha um pedacinho do Maranhão só na faixa semiárida, aqui e aqui no nordeste do Maranhão. Agora, repare que a área semiárida se expandiu de forma significativa. Repare aqui na Bahia, oeste da Bahia, essa faixa da Bahia aqui, anos atrás, era tropical subúmido. Repara agora, é quase todo o oeste da Bahia uma região semiárida. Repara que o norte de Minas Gerais, né, como o semiárido se expandiu pelo norte de Minas Gerais, e enfim. E você tem também que observar que o semiárido já entrou não só no sul do Espírito Santo, em parte do Espírito Santo, né, do oeste do Espírito Santo, como não aparece aqui no mapa, mas já entrou também no norte fluminense, no norte do estado do Rio de Janeiro. Enfim, então, nós estamos observando uma expansão da região semiárida, e isso se deve, claro, também ao desmatamento, também à redução da quantidade de chuvas, que inclusive tem contribuído para o surgimento de núcleos de desertificação na região nordeste do Brasil, que já deixaram em alguns casos até de serem núcleos de desertificação para se transformarem em desertos já configurados. Aqui nós temos esse mapinha do Brasil,
que mostra o processo de desertificação em andamento no Nordeste, e você pode perceber Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, onde você tem o processo de desertificação em andamento no ritmo relativamente acelerado. A cada ano que se passa, a extensão das áreas desertificadas vem aumentando, e é preciso que se faça um esforço muito grande, não só através das ações do governo federal, assim como dos governos estaduais e municipais, para reverter ou, no mínimo, tentar conter a expansão dos desertos na região nordeste do Brasil. Aqui nós temos essa imagem da desertificação no interior do Nordeste. Repare aqui a terra seca, sem praticamente cobertura vegetal nenhuma, e a pouca cobertura vegetal que se encontra aqui está quase completamente morta, seca, né? Enfim, é uma imagem que você está observando cada vez mais comum em diferentes municípios do Nordeste. Enfim, vou beber uma água aqui que me deu uma engasgada. Aqui nós temos a seca na Amazônia em 2023, foi a maior registrada na história. O que me chama a atenção dessa seca foi a sua intensidade na Amazônia Ocidental. Por quê? Ora, nós tivemos o fenômeno do El Niño, que foi até muito forte, classificado como um super El Niño, no ano de 2023/2024. O El Niño acabou agora recentemente. Mas a gente sabe, pelo menos era isso que a literatura científica nos mostrava, que o El Niño, quando se manifesta, ele provoca seca na Amazônia Setentrional e também na Amazônia Oriental, assim como seca severa, principalmente no interior da região Nordeste. O que me chamou a atenção dessa vez foi a intensidade da seca na Amazônia Ocidental, que não há, pelo menos na história, um registro de uma seca tão violenta como foi esta que ocorreu no ano de 2023, que inclusive comprometeu as vazões de inúmeros rios da região. Então é preciso, inclusive, que os cientistas procurem decifrar o porquê dessa seca tão severa na Amazônia, no ano de El Niño, na Amazônia Ocidental, porque essa região aqui era uma região que não era atingida pelo El Niño, era uma região que era considerada região neutra, ou seja, de pequena influência do fenômeno. E também há de se destacar, né, deixando aqui a Amazônia de lado um pouquinho, o Nordeste, o sertão. Nós tivemos em vários municípios chuvas bem acima da média em pleno período de super El Niño. Então é preciso aprofundar ainda mais os estudos, porque é uma tecla que eu venho batendo há anos e anos, tá? A gente informa aos nossos alunos aquilo que nós aprendemos não só nos meios acadêmicos, mas também nas leituras que nós fazemos no dia a dia, através de relatórios científicos, pesquisas, livros, etc. E, de repente, acontecem situações climáticas que quebram toda aquela teoria que você aprendeu anteriormente. Nós sabemos que existe a sazonalidade climática, mas o que eu estou percebendo é que essas mudanças climáticas em curso no planeta já estão interferindo também nos fenômenos meteorológicos ou climáticos, como o El Niño e a Laninha. Aqui nós temos, um dos fatores responsáveis pela redução da superfície coberta de água no Brasil e a redução das chuvas em várias localidades do nosso país, que é o desmatamento. Repare, esses pontos amarelos indicam as áreas que foram desmatadas.
Então você tem aqui o mapa da Amazônia, que pega a região norte, boa parte do Mato Grosso, né, o Mato Grosso, pega uma parte considerável do Maranhão, e você está percebendo que o desmatamento ele é muito intenso nas bordas sul e oriental da Amazônia, mas também vem avançando rapidamente ao longo da calha do rio Amazonas e ainda ao longo da rodovia transamazônica. Então você tem aqui, ó, essa faixa aqui é a rodovia transamazônica, que nas suas margens vem sendo desmatada em função do estabelecimento não só de serrarias, a exploração madeireira, assim como as fazendas de criação e produção de grãos. Então esse ritmo de desmatamento na Amazônia, ele permanece muito alto, são milhares de quilômetros quadrados desmatados todos os anos, e com a perda da cobertura florestal, você interfere no processo de evapotranspiração e, consequentemente, vai interferir na temperatura, na umidade, e o resultado final é a redução do índice pluviométrico, causando essa queda, né? Ou seja, causando ou dando sustentação a essa tese do título da aula, o Brasil está secando. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, né? Entenda a importância dos rios voadores. Então, olha aqui, ó, número 1, água do oceano evapora e vai para o continente. Aqui, na entrada da Amazônia Oriental, você tem a incidência dos ventos de leste, que traz muita umidade do Atlântico. Então, no 2, chove forte sobre a Amazônia. 3, evapotranspiração, floresta recicla água. O processo de evapotranspiração é aquele que resulta da evaporação da água contida no solo, nos rios, lagoas, somada com a transpiração da água através das folhas das plantas que compõem a floresta amazônica. De acordo com os cientistas, o processo de evapotranspiração responde por cerca de 50% de toda a água contida na atmosfera na Amazônia. Então, a partir do momento em que você desmata a região, você interfere no processo de evapotranspiração, fator este que vai ser responsável pela redução da umidade relativa e da umidade absoluta do ar, com impacto no quantitativo de chuvas que caem não só na Amazônia, como em outras áreas da América do Sul. Aqui no 4, o rio voador segue pelo continente. Por que isso? Essa umidade que vem do Atlântico, levada pelos ventos de leste, se depara com os contrafortes da Cordilheira dos Andes, e esse corredor de umidade ele é desviado em direção ao centro-sul do Brasil, trazendo calor e umidade da Amazônia, que serão responsáveis por chuvas que ocorrem no sul, no centro-oeste e parte do sudeste do Brasil. Então, a partir do momento em que você interfere nessa dinâmica dos rios voadores, e para tal o desmatamento tem, vamos dizer assim, uma contribuição muito grande, você está não só interferindo para a redução das chuvas na Amazônia, como em outras regiões do Brasil, o que acaba justificando o título dessa aula. O Brasil está secando. Não quer dizer que vai secar. Aqui nós temos essa imagem de satélite mostrando, né, a superfície de água da Amazônia encolheu 3,3 milhões de hectares em 2023, quando a região registrou a maior seca da sua história. E aqui você tem os cursos de água, por onde você pode perceber que houve uma redução enorme da vazão dos rios, né? Aqui só pega uma parte, né? Mas se nós tivéssemos uma visualização ampla da Amazônia, nós veríamos que o problema é muito maior do que esse retratado na imagem. Então, na verdade, esse encolhimento de 3,3 milhões de hectares se deve à pior seca da história que a Amazônia registrou até hoje. Agora, o que nós estamos observando é que secas na Amazônia já começam a ser recorrentes, ou seja,
o clima equatorial também estará ou já está passando por mudanças no seu comportamento térmico e pluviométrico. E isso tudo tem a ver não só com o aquecimento global, assim como o desmatamento que vem avançando em ritmo acelerado na floresta amazônica, no Cerrado, e as consequências disso não se restringem ao clima, nós sabemos que afeta todo o ecossistema, espécies de plantas, animais correm risco de extinção em função da destruição dos seus habitats. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, compartilhe o vídeo, dê o like, indique o canal para os seus amigos, porque o canal Geogênio é uma plataforma de ensino cujo objetivo é fornecer a base para os alunos que estão se preparando para concursos civis, militares e públicos a terem melhor preparação e, consequentemente, obterem melhor rendimento nesses concursos. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!